Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula e nessa aula eu falarei sobre círculo e circunferência. Primeira coisa muito importante, no dia a dia nós falamos essas palavras, círculo e circunferência, como se elas fossem dois sinônimos, mas não são. São coisas diferentes. Olha só que curioso. A circunferência, olhando para esse desenho, seria só essa parte aqui, ó, de um azul mais escuro. Só a argola mesmo. Então imagina uma cesta de basquete. Ela não é vazada no meio? Tem só a argola? Pois é, aquilo é uma circunferência. Porque ela tem que ser vazada. Quando ela é toda pintadinha, assim, toda preenchida, isso é um círculo. Então tem uma diferença assim, essencial de círculo e circunferência. Essas coisas não são sinônimos, tá legal? Coisa importante que você tem que saber. Quando eu estou falando da circunferência, muitas vezes é importante calcular o perímetro da circunferência, que basicamente é o comprimento dela. Se eu pegasse essa cordinha, se eu cortasse ela e esticasse, quanto de material eu teria aqui? Ou seja, qual é o comprimento mesmo da circunferência? O perímetro ele é calculado assim, ó. 2 vezes π vezes o raio. Então é assim que você calculará o perímetro. E tem que tomar cuidado para não confundir essa fórmula com uma outra fórmula, que ela é parecida, que tem a ver com círculos e às vezes os alunos se confundem, que é quando você calcula a área do círculo. Você compreende que não faz sentido calcular área de circunferência, porque se ela é vazada aqui no meio, não tem que calcular área nenhuma, certo? Mas o círculo, se ele é todo pintadinho aqui, ó, existe uma área aqui, certo? Então, qual que é a área do círculo? A área do círculo é calculada dessa forma. Π multiplicado pelo raio ao quadrado, certo? E esse raio é o mesmo raio. Como assim raio, professor? Olha só. A circunferência ela tem alguns elementos. O primeiro aqui é o centro. Então, tem um ponto aqui, no centro dele, nesse lugar geométrico aqui, que é definido como o centro da circunferência. Mas, falando assim, fica complicado de você entender. Então, antes eu vou definir para você o que é a circunferência. A própria circunferência é o seguinte, ela é o lugar geométrico, é o conjunto de todos os pontos que possuem a mesma distância de um ponto central. Então, olha só, sendo esse o ponto central, digamos que este ponto que eu estou apontando aqui seja a 10 metros do ponto central. Bom, e este outro aqui de cima também, e esse outro também, e esse outro também. O conjunto de todos os pontos que possui a mesma distância do ponto central, o conjunto de todos esses pontos é chamado de circunferência. Legal? Agora, a distância de qualquer um destes pontos até o centro ganha um nome especial, raio. E eu tenho certeza que você já escutou a palavra raio do círculo, raio da circunferência. Então, o raio da circunferência é justamente isso, a distância entre o centro e qualquer um dos pontos. Legal? Também tem um nome especial para a distância entre as duas extremidades opostas aqui da circunferência, ou 2 vezes o raio. 2 vezes o raio pode ser chamado também por este nome aqui, ó, diâmetro. Então, quando um exercício falar para você o diâmetro da circunferência, saiba que eu estou falando de 2 vezes o comprimento do raio. No exemplo que eu dei, o raio era 10 metros, certo? Então, o diâmetro dessa circunferência seria de 20 metros. Tá ok? E é legal para você ir aprendendo esses nomes. Então, quando o exercício falar centro, raio, diâmetro, circunferência, círculo, você já tem que saber do que se trata. Perímetro, que faz sentido para a circunferência. Área do círculo, área que faz sentido para o círculo. Legal? Então, tá legal. Eu vou só falar aqui de mais uma coisinha, aliás, 2 coisinhas que podem aparecer para vocês, que é o seguinte, às vezes um exercício ele pode falar de uma tal de corda da circunferência. O que é essa tal de corda? É o seguinte, se eu tenho aqui, ó, uma linha que corta a circunferência, se eu tenho uma linha que corta a circunferência dessa maneira, essa linha aqui nós chamamos de corda da circunferência. Certo? E também tem uma outra linha que pode aparecer para você, que é assim, ó. Imagina que eu peguei e desci aqui, ó, até este ponto, ó.
Qual é o comprimento desse segmento de reta? Você sabe que também será R, certo? É o raio. Porém, este pedacinho do comprimento da circunferência nós chamamos de arco. Então, digamos que aqui desceu uma certa quantidade de graus. Consideremos que aqui seja 30 graus, tá? Estou colocando um ângulo aleatório qualquer. Então, para esse ângulo de 30 graus, existe um arco correspondente, que é um pequeno segmento do próprio comprimento da circunferência. Legal, pessoal? Muito bem. E, só para finalizar, também é importante que você conheça a palavra tangente. Então, se aparecer algum exercício que falou assim para você, tem uma reta tangente à circunferência, ou uma circunferência tangente a outra circunferência. Tangência é isso daqui, ó. É quando tem uma reta ou uma outra circunferência que toca essa circunferência em um único ponto. Então, quando tem um único pontinho aqui que está sendo tocado por essa reta que está passando, nós dizemos que esse ponto é um ponto tangente à circunferência. E isso pode ser muito útil na hora de resolver os exercícios. É isso, pessoal. Espero que tenham entendido e gostado. Até a próxima. Tchau!